Muito bem, pessoal. Então estamos aqui na nossa quarta live, não é isso, Uhum, quarta live. Márcio? Nossa quarta live. E o tema de hoje é liderança e resultados. Conheça a sua equipe, né? De liderança se ouve muito falar, né? De gestão já falamos um pouco aqui nas três primeiras vezes, né? A semana passada foi um pouco mais voltado para as questões sensoriais, perceptivas, né? Que envolve a liderança, mas sempre o nosso foco tem sido muito os processos de gestão. Mas agora o Márcio trouxe esse tema com um foco, que é uma etapa do processo de liderança muito importante, que é o conhecimento sobre os liderados. O líder tem que ter muitos conhecimentos. É uma característica do líder ser polivalente. Ele tem que conhecer o ambiente, tem que conhecer as metas, tem que conhecer os recursos diversos, mas sem dúvida nenhuma a gente não lidera máquina, a gente lidera gente. Então, quanto mais profunda e corretamente a gente conhece as pessoas e utiliza esse conhecimento para beneficiar a liderança e a gestão, mais possibilidade de sucesso temos, né? Então, o Márcio se preparou para esse tema hoje, acho que está muito em voga, e a gente vai fazer num formatinho diferente. A gente, como sempre, fiquem livres para levantar as mãos, né? Para participar. E, mas a gente vai fazer em algum momento, o Márcio vai fazer uma explanação, como sempre fazemos, mas depois a gente vai trocar um pouco mais de bola, tem uma interação por perguntas e etc e tal. Vamos ver se vocês gostam desse modelo. Tá certo, Márcio? Se você quiser me passar o host, você pode me passar. Eu consigo, talvez, daqui mesmo. Se não, então, como temos poucas pessoas, podemos seguir assim. Beleza, eu vou seguindo assim, qualquer coisa precisar, eu Tá bom. falo aqui contigo, né? Muito bem, muito boa noite a todos. Muito boa noite a todos, quem for mais chegando aí. Essa live vai ser gravada, depois será disponibilizada nos nossos canais de relacionamento, nesse caso aqui o YouTube. E o nosso tema de hoje sobre gestão, focar em resultados, como toda gestão deve ser. Porém, hoje falaremos um pouco mais sobre você conhecer um pouco mais o seu time, conhecer melhor as pessoas que integram a sua empresa, a organização da qual você faz parte, né? Bom, eu quero iniciar essa live fazendo um bate-bola com o Jailton. Logo em seguida, eu vou explanar um pouco sobre o tema e depois a gente vai fazer talvez um outro bate-bola aí. Jailton, eu preciso da sua ajuda para nós respondermos algumas questões que são muito importantes, sabe? Na sua opinião, você acha que hoje os executivos, os gestores, né, enfim, eles dão importância para conhecerem bem o seu time, conhecerem os pontos fortes e fracos deles? Márcio, eu te respondo essa pergunta diretamente dizendo sim. E isso pode não parecer muito normal, porque muitos profissionais da área de desenvolvimento, eles afirmam que os líderes não conhecem a sua equipe. Mas você fez a pergunta, você acha que eles têm interesse em conhecer a equipe? Então aí muda um pouquinho esse sentido, né? De uns anos para cá, eu tenho visto um grande interesse em se conhecer a equipe e se conhecer também os temas de liderança para a equipe, que é um produto do conhecimento da equipe, né? Liderado, ser capaz de influenciá-los. E eu tenho visto um interesse crescente. É difícil para o executivo, para o gerente, para o empreendedor, porque sua mente ela é muito demandada por outros conhecimentos que parecem que são mais importantes, como as finanças, principalmente, o marketing e prospecção, e as demandas financeiras, você sabe muito bem isso, conhece muito bem, elas acabam tomando muito conta do intelecto, né? Do nosso executivo, do nosso gestor, do que a gente costuma chamar de líder empreendedor. Mas o interesse eu tenho visto sim, até porque o desafio de liderar as pessoas está muito grande, né? E se a gente chegar bem próximo mesmo da tua pergunta, feita no dia de hoje, né? No dia 22 de setembro de 2020, agora ficou ainda mais premente, porque as equipes estão distantes, né? Na maioria dos casos. Então, como conhecer essas pessoas na verdade a pergunta é como influenciar essas pessoas, e aí você descobre que você não conhece tão bem.
Aí, só complementando a sua pergunta, eu acho que nós, profissionais de desenvolvimento, é que talvez não estejamos ofertando esse conhecimento de uma maneira, numa linguagem que esse executivo, né, tenha condições de atender a essa necessidade que ele começa a enxergar. É óbvio que não, que está muito longe, né? É que a gente da minha idade já começa a comparar 20 anos e tal, e eu vi essa evolução de interesse por conhecer as pessoas nos últimos 20 anos se acelerar muito nos últimos poucos anos, talvez nos últimos 5 anos. Entendi. Legal, Jailton. Que bom que tem havido esse interesse crescente, né? E na sua opinião, Jailton, na sua experiência, a médio e longo prazo, quando eles não têm interesse na equipe, o que que acontece? Como que você poderia falar para a gente aqui brevemente sobre o que que acontece de ruim na empresa? Isso é muito legal. Inclusive, eu preciso corrigir um pouquinho. Assim, eu acho que eles conhecem pouco, tá, Márcio? Eu acho que se você fizer uma pesquisa, como existem pesquisas muito bacanas disponíveis, e uma das mais conhecidas é o Great Place to Work, sobre o ambiente de trabalho, né? Se você é um bom local para trabalhar, você vai ver que, de fato, esse interesse mínimo que está crescendo, ele não se converteu ainda em ações que façam com que as pessoas percebam o resultado, né? Então, isso é drástico, é muito terrível. O efeito do não conhecimento da sua equipe, ele é, em vários aspectos, muito ruim, e também no aspecto temporal, né? Ele é ruim no curto, no médio e no longo prazo. Evidentemente que no longo prazo a coisa se atenua um pouco, porque a osmose acontece. Você vai convivendo com as pessoas, você acaba conhecendo um pouco melhor as pessoas. Mas também acontece um distanciamento grande, porque você acha que conhece. Então você começa a tomar decisões em cima do que você acha que conhece. E nesse achismo existem grandes erros, erros homéricos, né? Eu costumo dizer que é ruim de cara para as finanças, porque é isso que move muitas organizações, o resultado. Então você poderia ter muito melhores resultados, e tanto sob o ponto de vista financeiro quanto sob o ponto de vista qualitativo, e que você não tem. E por que isso? Porque você acaba pressupondo que conhece as pessoas, aí cria iniciativas baseadas nesse pressuposto que está totalmente errado. Então, não vai dar certo as iniciativas. Então, isso de cara já afeta as finanças, ou seja, você gastou mais ou gastou alguma coisa para um resultado que não veio. Outra coisa é você perder as pessoas, né? Que é o turnover, é uma das dentro da área de recursos humanos, deste recurso humano e da gestão de perda, é um dos maiores inimigos da gestão e do desenvolvimento de pessoas. E nessa pergunta, fica bacana o que você falou, por quê? Porque desenvolvimento de pessoas não é a curto prazo. Você pode até treinar as pessoas para executarem determinadas tarefas, como a gente faz em alguns projetos, né? Para curto prazo. Mas desenvolver é de médio e longo prazo. Agora imagina, você está tentando desenvolver alguém ou algo que você não conhece, né? Então as iniciativas vão ser prejudiciais em muito curto prazo. Em médio prazo, sem dúvida, e em longo prazo, só para fechar, além do custo financeiro, do esforço de gestão, né? Você como gestor, como líder, como empreendedor, fica cansado, porque você está fazendo esforço e não vê resultado, você não conhece as pessoas, então você não tá tirando da maneira certa, não está usando a ferramenta certa. Mas também, a longo prazo, acaba acontecendo uma distorção enorme na cultura organizacional, né? Que as pessoas, elas formam elos, alianças, com quem as conhece, né? E se o líder não as conhece, alguém as conhecerá, né? Aí aqueles famosos programas que não estão escritos em lugar nenhum, né? As pessoas começam a viver só pelo dinheiro, a única linguagem que elas entendem para se motivarem a fazer as coisas é a recompensa financeira. O reconhecimento público não tem efeito, né? Porque é inverossímil. Dá até um pouquinho de vergonha, às vezes, a gente vê um líder fazendo um discurso Uhum. que não bate com os interesses das pessoas, né? Então, eu acho que são terríveis, são muito prejudiciais. Legal, Jailton. Obrigado. Com certeza o assistir vai tirar muito proveito, né, dessa
essas suas respostas, né? E realmente, sem dúvida, então vale muito a pena para quem é um líder e empreendedor conhecer bem a sua equipe, né? Bom, então o que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou falar aqui sobre 4 perfis de comportamento que podem ajudar os líderes a conhecerem melhor as pessoas que estão sob sua supervisão, que estão sob sua liderança, né, melhor dizendo. E conforme eu falar sobre cada perfil, eu vou perguntar aqui para o Jailton, para que ele diga, né, Jailton, onde você acha que essa pessoa se encaixa bem dentro da empresa? Né? Porque a gente sabe, colocando a pessoa com determinadas habilidades no local certo, a gente tem uma chance maior de que essa pessoa tenha um melhor desempenho no seu trabalho, né? É claro que não é só isso, mas esse também é um fator que é muito importante. Bom, o primeiro perfil de comportamento que a gente vai falar aqui, tá? É o perfil do que a gente chama o perfil dos lobos. O que são os lobos? Será que você tem um perfil lobo? O lobo é aquele perfil que é o cara mais organizador. Ele tem como lema fazer as coisas do jeito certo. Então, ele é o tipo de pessoa que gosta de ordem, segurança, controle. Gostam muito de regras, sabe? Eles são adeptos de coisas com muita qualidade, sistemas, metodologias. São pessoas leais, são pontuais. Então, esse é o perfil lobo. São pessoas detalhistas, organizadas, estrategistas, conservadores. E uma dificuldade que esse perfil tem, muitas vezes, né, claro, né, ele tem qualidades, mas também ele tem pontos fracos. Tem, às vezes, uma dificuldade de adaptação, tem aversão a riscos. Não é? Então, para esse perfil lobo, né, não sei se você é esse perfil lobo, tem alguém assim na sua equipe, que é importante entender que o que motiva essa pessoa é entender exatamente como as coisas precisam ser feitas, né, ter uma compreensão exata do trabalho, ter uma boa supervisão para que ele entenda exatamente os detalhes do trabalho, para que ele faça do jeito correto. Ele não gosta de riscos, né, de erros, conforme já citei. Ele gosta muito de ver o trabalho terminado, né, início, meio e fim, né, ver o projeto inteiro pronto, né? Então, revisando aqui, são detalhistas, organizados, estrategistas, gostam de regras, de métodos, são pontuais. Jailton, em que local da empresa você acha que esse perfil de comportamento, em que tipo de função você acha que ele se encaixa bem? É, eu te respondo essa pergunta só fazendo um adendo, assim, se você é pelo caminho dos MBTIs, esses mapas de perfis, assim, só para acalmar a galera, dizer que tá tranquilo, tá? Você não precisa ficar com medo se você achar que você se classifica numa ou outra, porque todos nós temos a capacidade de aprender, nos transformar e nos adaptar, né? São predisposições, por assim dizer, né? Então, por exemplo, essa pessoa que você citou, que é uma pessoa, acho que são os verdinhos lá do MBTI ou do DISC, alguma coisa assim, eles são as pessoas que querem controle, querem a coisa certa, eles não se sentem confortáveis, né? Com as coisas assim, mudando, talvez com muita inconsistência e tal. Aí você olha alguém de uma contabilidade, do setor de controles, de padrões e processos, e você pega alguém da área de marketing, de criação, de relacionamento com o cliente, você vai ver que essa pessoa, obviamente, se encaixa muito melhor no primeiro grupo, das áreas controláveis e etc e tal, né? E eu acho que isso é importante, a gente entender o vocacional inicial dessas pessoas. Agora, olha, cuidado, conversa com as pessoas, porque às vezes ele é esse perfil, você não quer ser esse perfil, ele está trabalhando para desenvolver outras características e isso precisa ser respeitado, precisa ser levado em consideração. Mas eu não sei se eu estou certo, mas pela minha experiência eu tenho visto que essas pessoas realmente se encaixam, até mesmo, Márcio, por exemplo, num departamento de marketing. Mas talvez ele vai ser aquela pessoa que vai valorizar os indicadores, não é isso? A consistência, o planejamento. É por aí que eu acho que essas pessoas são. Aí depois, se tiver tempo, a gente tem case para contar. Legal, muito bem. É isso mesmo, né? Exatamente isso, concordo plenamente com você. De fato, a gente não consegue, talvez, mudar totalmente um perfil, né? A gente consegue se adaptar um pouco, organizar, né? Mas eu concordo muito com o que você falou. Às vezes você pode pegar um cara desse e colocar na área de marketing, mas
ele vai estar mais atento àquilo que tem a ver com o perfil dele de comportamento, né? Muito legal. Uhum. Vamos falar aqui agora sobre o segundo perfil, que é o perfil águia. Será que você é um perfil águia? Um águia, de acordo com esse mapa que estamos utilizando aqui, né, esse mapa de comportamentos, é o idealizador. Tá? Idealizador. Águia por quê? Porque a águia, assim como a águia consegue ver muito lá na frente, o idealizador, ele idealiza por isso, né? Porque ele tende a querer antever bastante o futuro, né? Ele foca bastante no futuro, né? Então, pessoas com perfil águia são aqueles que gostam de fazer as coisas de forma diferente. Eles valorizam muito criatividade e liberdade. Então, tem alguns pontos fortes, por exemplo, são pessoas mais descontraídas no ambiente de trabalho. Eles são aquele tipo de pessoas que gostam de fazer a diferença. Então, eles gostam de dar o toque pessoal dele nas coisas, sabe? Fazer as coisas de forma diferente. Eles provocam mudanças radicais, antecipam tendências. E tem vários outros comportamentos que são desse perfil águia. São bastante criativos, intuitivos, focam lá no futuro, são meio distraídos às vezes, são curiosos e extremamente flexíveis. E como os outros padrões também têm pontos fracos, né? Por exemplo, às vezes falta um pouco de foco, um pouco de atenção para o aqui e agora, sabe? Estão lá no futuro. Às vezes são impacientes e rebeldes. E muitas das vezes defendem o novo simplesmente pelo fato de ser novo, né? Então, talvez não tenha uma ampla consideração se vale ou não a pena. Eles sentem que é diferente e já se empolgam com a ideia do diferente, né? E se você tem alguém aqui na sua equipe, existem fatores que motivam esse perfil de pessoa. Por exemplo, você criar um ambiente com liberdade de expressão, motiva essa pessoa. Você não ter controles tão rígidos sobre as coisas, regras muito metódicas, um fator motivacional. Se você concede a essa pessoa liberdade para fazer exceções, ou seja, deixar ela um pouco mais livre, ela também fica mais motivada. E agora eu vou passar a bola para o Jailton. Jailton, onde que o águia se encaixa muito bem? Muito bem. Óbvio, né, já está aí na tua explanação um pouco de onde é que ele se enquadra, né? Porque precisa da predisposição, né, à liberdade, né, à criatividade. E veja, é óbvio que nós estamos falando das áreas ligadas à criação, né? E aonde ele tem mais liberdade. Sabe que um perfil muito interessante é o pessoal de vendas. Porque no pessoal de vendas você tem que ter mix, né? Você às vezes tem se você tiver um vendedor muito, por exemplo, no perfil águia, ele vai ser maravilhoso em desenvolver relacionamentos, mas talvez não seja muito bom em fechar os acordos, não seja muito bom em passar os relatórios e tal. E às vezes dá muito conflito, né? Porque o líder, ele sempre espera a pessoa 100% em todas os perfis, né, em todas as demandas. Mas é evidente que uma pessoa com esse perfil, ela talvez, né, muito provavelmente, vai ter alguma deficiência, né? Mas como a gente falou semana passada, e de repente a gente consegue falar um pouco mais à frente, existem metodologias, práticas, sistemas e abordagens que ajudam você a contrabalançar essas questões dentro da empresa. Legal, muito bom, Jailton. Um pouco mais à frente, nós vamos falar sobre a união desses perfis, porque nós nunca somos apenas um perfil, né? A gente é um mix. Esse mix que causa o nosso comportamento. Muito bem. Vamos falar agora sobre o perfil golfinho. Quem são os golfinhos? São os comunicadores, aqueles que gostam, tem como lema fazer as coisas junto com outras pessoas, né? Então eles gostam de fazer as coisas junto com outros, né? Então, valores que os golfinhos têm são valores como felicidade e igualdade. Então, eles gostam de celebrações, tradições, diversão, aquele senso de time, senso de proteção, senso de participação, de construir o consenso, né? Esses são os golfinhos. Então, são pessoas mais sensíveis, né?
dão muito valor aos relacionamentos, gostam de delegar autoridade, gostam de contribuir e buscam sempre harmonia. É aquele perfil de pessoa que, tipo assim, a empresa às vezes está falindo, mas pelo menos estamos todos unidos, juntos, felizes e harmoniosos, né? Então, às vezes ele coloca a felicidade acima dos resultados. E tem alguns pontos fracos, né? Como esse que eu acabei de citar, às vezes felicidade está acima dos resultados. Às vezes eles escondem conflitos, sabe? Eles ficam guardando, às vezes, uma mágoa e não falam porque não querem conflitar, né? Bater de frente com alguém. Ficam magoados quando são esquecidos, né? E às vezes manipulam através dos seus sentimentos, né? Esses são os golfinhos. Quer motivar o golfinho? Mostra para ele que ele está num ambiente seguro, que ele é aceito socialmente. Construa um consenso junto com ele, peça a opinião do golfinho, exerce sobre ele um tipo de supervisão, liderança mais compreensiva, sabe? Ouvindo ele com um pouco mais de cuidado. Construa um ambiente harmônico e utilize trabalho em grupo, que é um grande fator motivacional para os golfinhos. Então, meu amigo Jailton, onde que os golfinhos se encaixam muito bem? Então, o Geraldo que está aqui, que não vai deixar ninguém mentir, sabe que eu me classifico, eu sou defensor dos golfinhos, eu colecionei golfinho durante muito tempo, eu recebia presentes golfinhos e tentavam me sacanear o máximo possível. Por causa disso, eu sinceramente nunca liguei. Eu sou pelos golfinhos, entendeu? Mas, brincadeiras à parte, isso é um fato, o caminho mais fácil é de se dizer: essas pessoas devem ser do RH, né. Sem dúvida nenhuma, as pessoas das áreas de relacionamento, as posições, melhor dizendo, né, as funções ligadas a relacionamento, elas são mais aderentes a esse tipo de predisposição psicológica. O enigma da efígie lá de Delfos dizia, decifra-me ou te devoro, não é? Conhecer as pessoas, como a gente está falando agora, é uma habilidade mais fácil para essas pessoas, né? Porque elas têm uma leitura mais sensível dos ambientes, das pessoas, uma visão holística. Eu acho que em tempos como hoje, por exemplo, né, características de golfinho que foram vistas na época do grande ênfase às finanças, por exemplo, foram características vistas como muito inadequadas. Enquanto que hoje, quando a gente percebe as relações, por exemplo, as relações à distância, um movimento socioeconômico sem tanta desigualdade, onde o emprego ele singra livremente no sentido horizontal, ou seja, a pessoa não é obrigada a ficar numa empresa porque tem desemprego. Então, no Brasil, por exemplo, as pessoas suportam ambientes ruins, etc, e tal, porque não tem para onde ir, né? Isso acontece no mundo. Mas quando os ambientes se equacionam um pouco melhor, as características de relacionamento, de capacidade de leitura das verdadeiras ambições, necessidades das pessoas, vão muito para cima. E aí que eu acho que esses caras, eles acabam tendo a sua vantagem, né? Só estou defendendo a categoria para não parecer que ele só tem desvantagem, que ele é um fraco, né? Ele tem lá suas sensibilidades, né? Chora em todo evento da empresa, né? Ama uma celebração, faz as coisas com muito capricho e precisa de reconhecimento, né? Ele trabalha pelo coração, como muitos falam, né? Então, eu acredito que nessas áreas de recursos humanos, relacionamento com o consumidor, ouvidorias e outras, essas pessoas têm uma predisposição bem bacana. Sim, sim, eu concordo plenamente, né? Eu tenho um golfinho lá em casa, né? Quer dizer, eu ia falar lá em casa, mas eu não moro mais com meus pais já faz um tempo. Meu pai é um grande golfinho, né? Meu pai é um grande golfinho. E ele faz amizade com uma grande facilidade. Onde ele vai, as pessoas gostam dele. É incrível, né? Como que ele tem essa facilidade, né? E eu conheci muitas pessoas da área de RH Bacana. e realmente essas pessoas, assim, é engraçado, elas são encantadoras mesmo, né? O jeito, quer dizer, pelo menos as que eu conheci, né? Tem esse jeito, assim, realmente acolhedor, né? Você vai falar com elas. Pô, esses dias eu falei com uma amiga que é da área de RH, ela treina pessoas também para RH. Ela me recebeu com tanto calor, sabe? Tanto calor na recepção dela.
Eu até fiquei animado com isso tudo. E ela é um grande exemplo também da classe dos golfinhos, né? Legal. Muito bem. Vamos agora falar sobre o quarto perfil comportamental. O quarto é o tubarão. O tubarão é o perfil ativador, ou seja, ele é movido a resultados, a fazer coisas com velocidade. Então, o lema deles é: não importa se o pato é macho, eu quero o ovo, né? E pronto, acabou. Então, o que eles valorizam? Valorizam ação e resultados, essas duas coisas. Tem pontos fortes e pontos fracos, como os outros perfis também têm pontos fortes e pontos fracos. Por exemplo, pontos fortes, eles fazem com que ocorra. Às vezes não ocorre do jeito certo, mas pelo menos ocorreu, né? Segundo eles. São pessoas extremamente motivadas, fazem o que é necessário e agem e depois pensam, né? Então, assim, às vezes é um ponto forte, né? E às vezes é um ponto forte, porque, por exemplo, às vezes está o golfinho pensando nas outras pessoas, está o lobo pensando se é a melhor maneira mesmo ou não. Às vezes está lá a águia pensando se existe uma maneira diferente de fazer, o tubarão já foi lá e fez. Isso é bom? Tem momentos que isso é bom. Nem sempre, né? Alguns comportamentos são impulsivos, gostam de vencer desafios, são autossuficientes, extremamente competitivos, têm senso de urgência muito forte. Pontos fracos. Muitas das vezes são socialmente complicados. Fazem do modo mais fácil, são impacientes e inquietos. E o ponto fraco, que foi mencionado como ponto forte, que também é um ponto fraco, é agem e depois, só depois então eles pensam, né? Então também pode ser um ponto fraco. O tiro pode sair pela culatra, né? Fatores que motivam o tubarão: liberdade para agir individualmente, ter controle sobre suas próprias atividades, resolver as coisas do seu jeito, competir muitas vezes com ele mesmo já é um fator que o motiva, né? Tipo, ó, o tubarão, você tem a oportunidade então de superar sua meta do ano passado. Então isso já motiva ele, né? E odeiam ter que repetir tarefas, não gostam. Então, Jailton, onde que nós encaixamos os tubarões? Então, cara, eu tenho até um livro, eu vou me lembrar depois, eu falo para você, que fala sobre a teoria do golfinho, né? Um pessoal de um grupo do pensamento complexo. E eles falam dessa coisa da relação, que muita gente usou essa analogia na década de 2000, assim, que é golfinhos e tubarões, né? Ao passo que os tubarões, eles são agressivos, o golfinho consegue pular acima do nível da água, né? Com muito mais facilidade, tem um nado muito mais flexível. Mas, como você bem colocou, é, o tubarão, ele é aquele perfil dominante, né? Se fosse só uma analogia usando mamíferos, ele seria o macho alfa ou a fêmea alfa, né? Isso é muito bom. A gente vê que um perfil de liderança, por exemplo, é interessantíssimo, que se tem uma agressividade salutar, né? Uma impaciência, porque o excesso de morosidade, né, faz com que as coisas sejam é, letárgicas às vezes. Né? Esse senso de urgência é muito importante. Essa opinião, né, muito autêntica, muito verdadeira, muito na hora, muito transparente, é muito clássica. Mas se a gente vai fazer uma comparação, tem problemas, né? Porque numa área. A liderança é uma pirâmide na maioria das grandes organizações e foi ficando cada vez mais achatada. Então, essa pessoa tende a ter conflitos de ser liderado, né? Essa semana mesmo eu tive a oportunidade de escrever um texto sobre isso, né? Que liderar é uma necessidade, mas você ser líder, você tem que aprender a ser liderado também. Aí entra um super desafio para essas pessoas, né? Porque onde quer que eles estejam, eles não somente vão ser líderes natos, quanto eles são vistos como líderes. Isso é muito ruim, porque nem sempre ele vai estar querendo liderar, nem sempre tudo se lidera. Mas toda vez que ele entra, né, se ele entra num curso de 2 horas, a turma já vai encarar, ele já vai perceber rapidamente que ele tem essa característica
e daqui a pouco está reclamando dele. Então a gente estimula muito o tubarão e depois tem de reclamar do tubarão, né? O problema é que as empresas, por conta da diversidade, especificamente no Brasil e em outros países, sob o ponto de vista financeiro, privilegiaram muito o perfil tubarão para os momentos de liderança. Então criou tipo uma liderança tubarônica, né? E aí, se você não é tubarão, não se consegue se comportar como tal, você está absolutamente errado. Isso pesou. Então a gente olha como assim, as últimas décadas, a gente vê um pouco, e os engenheiros presentes, me perdoem, mas assim, muitas vezes esse perfil mais analítico do lobo e o perfil mais agressivo do tubarão se misturam, e as pessoas dizem assim: não, isso aí o fulano de tal resolve, vamos buscar esse perfil, vamos buscar esse perfil. O que aconteceu? Um mar de tubarões mortos, um cemitério de tubarões. Por quê? Porque a demanda, a necessidade das organizações mudou, precisou de um perfil um pouco mais agregador, né? Um pouco mais ouvinte, mais paciente, mais planejador, e acabou que essas pessoas ficaram sem ambiente. É triste, porque são pessoas com características maravilhosas. Qual é a maior delas? Na minha opinião, é a capacidade de realização. Então, é muito triste você ver um tubarão que faz tudo para que as coisas aconteçam, e quando as coisas acontecem, por ter sido mal utilizada essa característica, ele está exausto, ele está talvez com a expressão que se usa nas organizações, queimado, por assim dizer, né? Então ele acaba não podendo usufruir dessas conquistas. Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente encontra muito desses tubarões na liderança, usando o melhor do seu potencial, mas encontramos também muitos que, não, que estão distorcidos, com comportamento distorcido. Estava com o áudio fechado aqui. Legal, Jailton. Muito bom, muito bom. Estava aqui refletindo sobre o que você falou. Muito interessante mesmo, de verdade. Vamos continuar aqui com esse bate-bola. Esse bate-bola está bem legal. Vamos aqui supor algumas coisas, Jailton. Imagine então, por exemplo, você falou sobre o vendedor e tal, falou perfil da águia e tal. Talvez então um bom vendedor seria uma boa união entre perfil águia e o perfil tubarão, talvez? Tem relacionamento. O que acontece? É, eu acho assim, então se você me permite esse espacinho, eu vou te falar o seguinte, e você já vai falar sobre isso, você me desculpa se eu vou antecipar, mas só para embasar um pouco a tua resposta, é o seguinte: de fato, o que, na minha visão, eu acho que o ser humano vive há pouco, tá? Ele vive poucos anos. Ele tem potencial para viver muitos, muitos, muitos mais anos. E nessa longa jornada, que seria uma jornada humana muito maior do que a gente vê hoje, e podendo aprender das fontes corretas, ele desenvolveria todos os perfis, porque na verdade são muitos mais que esse, né? Só esses aqui são 4. Algumas fundamentações multiplicam por até 16 perfis, mas qualquer psicólogo, qualquer pessoa que se interessa um pouco mais sabe que não existe ser humano igual, né? O que a pessoa tem geneticamente, a sua herança genética, aquilo que aprende, as experiências, vai fazendo a pessoa. Às vezes ele está lá como um tubarão, mas na verdade ele é um tremendo de uma águia, mas ele nunca pôde desenvolver isso. A vida o tornou assim. É como o Fernando Pessoa fala, né, nos seus vários heteronômios: eu sou algo de intermédio, algo do que eu era e o que fizeram de mim. Então, o ideal é a pessoa que já se dizia que o ideal era a pessoa que apresentava todos os perfis. Eu não concordo com isso. Eu acho que é a pessoa capaz de comportar-se de acordo com a necessidade, atribuindo ou pegando emprestadas características dos bons perfis e do perfil adequado para aquela situação, já diz lá a nossa teoria da liderança situacional, né? Mas eu acho, por exemplo, que uma característica que todos nós devemos desenvolver, se você pega assim, a área de vendas, que foi a pergunta objetiva que você fez, por exemplo, infelizmente hoje é impossível você só ser um mero lobo, né? Eu sou lobo, então eu sou capaz, eu vou até pegar a cola aqui que eu anotei, né? Eu sou organizadinho, etc e tal, então vou ser um bom vendedor porque eu vou ter um plano de cobertura da minha área, número de visitas, etc.
Aí vem o outro que é mais golfinho, diz, "Não, relacionamento, os caras estão na minha mão, eles comem na minha mão, o que eu peço eles fazem, etc. Tudo, quem já lidou com a área de vendas, foi gerente de vendas, gerente de operações, sabe que isso é problema, né? Porque você acaba esbarrando em limites, porque todo perfil tem limite. Ah, é aquele cara que chega para o vendedor e fala: "Cara, compra aí para mim, porque eu preciso bater a minha meta, me ajuda, pelo amor de Deus", né. Só relacionamento, aí enfia o toque do cara até o tubo e depois, no mês seguinte, não consegue vender nada. Então você já olha o perfil dele só pelo gráfico dele de vendas. Muita venda no mês, baixa venda no outro mês, não tem planejamento, não tem linearidade. Não consegue cobrir o mercado todo. Então, eu acho que sim, se você combinar, por exemplo, o perfil golfinho com o perfil lobo, você tem um vendedor aí bem próximo de um vendedor ideal, assim, entendeu? Hum, Raro, né? Tem que interessante. compensar com outras coisas. É, Mas é interessante sob o ponto de vista. Principalmente, eu estou pensando aqui nos gestores de grandes times operacionais, né? uhum. Talvez não numa situação muito pequena, de empreendedor pequeno, mas de uma empresa um pouquinho maior, você já precisa ter uma combinação estratégica, né? Uhum. Eu preciso, meu produto é muito relacionamento, então o gerente tem que ser um perfil um pouco mais lobo, um pouco mais águia, porque os meus vendedores precisam ser golfinhos. Então eu combino essas duas coisas, coloco uma área de administrativo ou uma pessoa administrativa para fazer relatórios, etc. Esse conhecimento sobre a sua equipe vai influenciar muito o seu modelo de negócio. Interessante, Jair, interessante. Vamos botar aqui um perfil um pouco mais golfinho, relacionamento, e também com uma boa pitada de tubarão, talvez meio a meio, né? Como é que você imagina a atuação dessa pessoa dentro de uma organização? Ô, Márcio, aí você está falando do cara que eu acho que hoje é um cara muito importante, entendeu? Eu acho que esse é o perfil que está se buscando hoje em dia. Porque quando a gente fala do lobo, se você for um lobo essencial, você vai estar sempre nas funções mais de retaguarda, né? Controlando, gerando informações, né? Alertando, tomando decisões difíceis sob o ponto de vista de negócios. Agora, eh, com sistemas como a gente tem hoje, muita informação que pode ser facilmente gerenciada, né, como você tem hoje uma base de dados muito rica e análises que um profissional pode fazer, por exemplo, para um grande número de pessoas, alimentar isso. O que acontece é esse desafio aí que você falou, né, é a pessoa que consegue travar relacionamento, ser sensível para captar as oscilações do mercado, as oscilações internas e externas, ser capaz de, eh, enxergar a longo prazo, né, para poder encaixar e ter, talvez, a capacidade que hoje está sendo exigida, nós estamos nesse momento agora de, eh, olhar as ameaças, que são grandes, mas olhando além dessas ameaças, encontrar oportunidades, né? E óbvio que tem que liderar para acontecer. Eu estava trabalhando a semana passada num assunto, junto com o Geraldo, sobre, sobre SSMA, Segurança, Saúde e Meio Ambiente, e você vê que um dos pilares é a liderança, né? Você vê. Hoje nós estamos passando por isso. Olha que coisa interessante. Nós estamos numa questão de saúde pública, né? E se não tiver liderança, as pessoas ficam aguardando, elas não sabem agir sozinhas. A liderança é uma necessidade. Então, o nosso tubarão, talvez mal visto aí e tal, ele, ele funciona muito bem, porque nós estamos vivendo uma época de crise. Agora, se ele for, só tiver uma ferramenta, que é que são os dentes, né? Ele não vai conseguir mobilizar as pessoas. Então, a gente tem aí, ele tem que usar as outras ferramentas, que estão muito próximas aí do golfinho, para poder engajar as pessoas e elas se sentirem vencedoras, que têm benefícios em se engajar pelas percepções dele. Então, essa pitada que você falou aí, ela é realmente uma pitada, né? Como um sal. Tem que colocar com muita parcimônia, porque não estamos mais na década
de 20, né, na Revolução Industrial, finzinho da Revolução Industrial, sob o ponto de vista de impacto grande, né, da grande novidade, onde a liderança era liderar pessoas como se fossem máquinas. Isso passou, né? Então, esse Uhum. perfil aí é um perfil muito bom. Tá todo mundo querendo esse perfil, eu acho, né? Não sei. Legal, legal, Leto, muito bom. É, muito boas essas considerações. Para quem nos assiste, nós vamos disponibilizar, né? Na verdade, vai ficar lá no site, tá? Lá no link caixa de ferramentas, tem um teste onde você pode baixar e fazer com a sua equipe, né? Fazer com você, fazer consigo mesmo para você se conhecer melhor, fazer com a sua equipe. Tá? Tem um teste lá para você descobrir o seu perfil comportamental. Lembrando que o perfil comportamental ele não é um destino, né? Não quer dizer que você vai ser sempre daquele jeito, porém, ele indica uma grande parte daquilo que você é em essência, né? Pelo menos uma grande parte, né? Mudanças no perfil geralmente demoram muito tempo para acontecer, né? E acontece sob esforço consciente ou sob alguma pressão que se exerce sobre essa pessoa, né? Se você que nos assiste faz parte de uma empresa maior e quer um teste mais estruturado, nós recomendamos aí o DISC, né, o MBTI, conforme o Jailton citou. São testes muito confiáveis e são bem detalhados, tem relatórios bem detalhados que ajudam você a descobrir como está o seu desempenho, como está o desempenho da sua equipe, o que é esperado de você, onde você pode melhorar e como também você pode melhorar. Jailton, quer falar para a gente? Eu queria abordar dois pontos, né? O primeiro é esse que você falou. É muito importante quando a gente está falando de gente, e especialmente nos dias de hoje, a gente respeitar as diferenças, estarmos abertos para acolher as pessoas pelo que elas são, pelos seus valores, né? Então, assim, não vamos usar essas análises e testes para simplesmente rejeitar pessoas ou aceitar pessoas ou aceitar comportamento. Ele é uma informação, eu gosto muito que essa informação seja uma informação não secreta, né, mas uma informação tratada com muito cuidado, porque não é bom rotularmos as pessoas, nem dar nomes para elas. Essa brincadeira que a gente faz com os perfis aqui, eu acho boa, né? Mas eu não acho bom, porque eu já vi empresas que cometeram graves erros e as pessoas passaram a ser xingadas, por exemplo, né? Atribuiu um, um termo pejorativo, né? Tornou-se pejorativo, por exemplo, a pessoa, vamos dizer, ser águia. A águia ficou como negativo, você é um águia, né? Ou você é um golfinho, você é um mole, você é um sem decisão, uma pessoa vacilante. Ah, você é um tubarão, né? Então, os tubarões, isso foi usado na mídia, né? Os grandes tubarões das organizações, caras que entravam para resolver coisas como Lia, Coca e tantos outros. Então, a gente toma muito cuidado com isso, não se pode rotular as pessoas, não é justo. Outro, que essa é uma das informações. Então, o que, é que nós estamos buscando? E isso é muito bom você ter trazido esse tema, porque quem não é de RH tem que olhar, aí vem o complemento à pergunta inicial. Tem interesse, mas não fazem da maneira correta. Os que têm interesse, né? Os poucos que talvez tenham interesse. Então, olha sobre isso, estuda, conversa, porque o seu material é gente. Né? O material de um líder é gente. Então, na medida em que ele se informar melhor sobre essas formas mais simples, né, de entender as pessoas, não precisa fazer uma faculdade, não precisa virar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista para entender as pessoas, vai te ajudar, vai ser um elemento que vai te ajudar a conhecer melhor as pessoas, entendê-las e saber trabalhar com elas. Isso é um alerta que eu dou por conta disso. E o segundo é que o que você falou, nós estamos muito mais interessados no comportamento das pessoas, não na classificação dessas pessoas. Então, assim, o que interessa mais para a evolução são os valores que as pessoas têm, né, defendem, a sua capacidade de adaptar-se ao ambiente onde estão e se comportar da maneira adequada. Se elas fazem isso, entregam seus resultados, está tudo bem, né?
Nós temos muitos músicos frustrados, né, no mundo. Ele gostaria de ser músico, né, mas ele, na verdade, é vendedor, porque a vida o levou a essa condição. A gente vai fazer um mapa e vai dizer: não, essa pessoa tinha que ser músico, então vai para a rua, meu filho, porque você agora tem que ser músico. Você não. Não, a gente quer o comportamento, o resultado. Isso vem de muito esforço para muitas pessoas, né? Principalmente nas classes mais operacionais. Então, quando a gente está falando das pessoas, quando você lidera as pessoas, você tem que pensar muito nisso, né? E aí vem uma grande vantagem, que assim, acho muito mais do que a gente vê. Então, na verdade, quando você vê grandes grupos funcionais, você pode estar vendo as pessoas, assim, todos estão lá, igual máquinas, né? Trabalhando. Mas se você pega a lupa e olha pertinho dele, você vai ver que ali tem um que é mais área, né? E quando você mixa isso, você faz planinho de carreira, você pensa em reconhecer a pessoa, elogiar a pessoa. Imagina, elogiar a pessoa que pela sua capacidade analítica, pela sua capacidade de visão, né? De antecipar coisas. Até mesmo nas meios operacionais isso é possível. E, por fim, é que a gente não muda realmente as pessoas muito não, sabe. Não é missão da empresa mudar as pessoas. Eu acho que muda. Tem empresas que têm um PIB maior do que muitos e muitos países. Então elas têm uma capacidade, têm número de funcionários gigantescos, né. E as que são pequenas estão tão próximas que às vezes nem a família está tão próxima, né. E você acaba contribuindo mesmo para a formação do equipamento, né, psicológico das pessoas se sentirem seguras, protegidas e tal. Mas foca no comportamento, é melhor, né? Porque as pessoas tendem a ser reativas quando a gente fala de personalidade. Então, por isso que isso é um assunto muito delicado. Mas se você falar para a pessoa assim, olha, fulano, a minha dica é que eu tive analisando seu relatório e ele apresenta algumas inconsistências. Por quê? Porque talvez você não tenha visto aquela planilha que é um pouco mais longa, mas que a gente pede para ser analisada em detalhes, exatamente para tirar essas inconsistências. É muito melhor você falar assim, pô, cara, você é um cara mesmo disperso, hein, meu? Deixa eu passar um monte de coisa aqui, pô, disperso, você não consegue focar nas coisas, a pessoa já vai se fechar e vai reagir a esse tipo de linguagem personalista, que analisa a personalidade das pessoas, quem elas são, e não o comportamento. O caminho do comportamento ainda é um caminho melhor e mais construtivo. Legal, Jailton, muito bom. Fazendo um link aqui com o nosso tema, né? Que é o líder que gera resultados por conhecer bem a equipe. Se a gente fosse resumir, então, aqui, ó, numa frase, né? Como que ele pode utilizar, né? O pessoal que está assistindo a gente, que vai lá no site, vai baixar o teste, vai se conhecer melhor, talvez vai colocar para a equipe, né? Conforme você falou, não para rotular, mas para conhecer um pouco melhor a equipe mesmo, né? Se ele for pegar esse teste para fazer esse tipo de teste lá com a equipe, enfim, como que ele pode utilizar isso para então gerar resultados? Se a gente fosse fazer uma síntese disso, como é que você responderia para o pessoal que assiste a gente? Uhum. Ó, sob o ponto de vista ferramental, lembra que existe uma ferramenta muito simples, que é o diagrama de causa e efeito, que muitos conhecem pelo seu autor, que é o diagrama de Ishikawa, né? Esse diagrama, ele faz com que você pegue um sintoma e na busca das causas, você mapeie, pelo menos inicialmente, são sugeridas 6 áreas, né? Ambiente, produto e pessoas, né? Equipamento e tal. Então, tá ali. Então, a primeira coisa que eu acho importante para o líder, para ele não perder tempo, assim, o que ele está querendo tratar na sua organização, né? Vai começar a empresa agora? Já tem a empresa há muito tempo? Você é chefe de uma equipe? Você um empreendedor que tem mais poderes? E você gostaria de conhecer sua equipe, liderar sua equipe para quê? Para resultados? Que resultados é esse? Então, estou relembrando aquilo que a gente já falou em outras lives, né? Que resultado é esse, né? São resultados quantitativos, são resultados qualitativos? Ah, então você identificou mais ou menos. Aí, você vai identificar as oportunidades que as pessoas estão deixando, né? Onde é que elas estão com gaps? No que diz respeito aos resultados, pode ser qualitativos, quantitativos, resultado de relacionamento, né? Você vê que alguém não está se relacionando bem com a equipe. Aí, quando você for fazer essa análise, você utiliza isso para você, não para ele. É você que quer prestar uma ajuda para a melhoria do desempenho. Você não vai trocar as pessoas, né? Eu nunca acho bom trocar as pessoas tendo como base uma análise de perfil potencial comportamental, não é legal. Mas você vai ver, então como se você conhecer, por exemplo, eu conheço o João, né?
Eu sei que o João é mais analítico, ele é um cara mais quieto, ele é na dele, ele tem esse perfil, né. Então 2 coisas, onde esse perfil pode estar afetando o desempenho do João. Se não está afetando em nada, não fale nada. Só elogie o João e deixa ele seguir vida. Mas se há alguma coisa que você percebe, você ouça o João, tendo, né, como sua colinha, né, esse mapa. Se as pessoas for fazer a sua autoavaliação, a gente pode depois conversar um pouco mais isso à frente. Aí você tem que tomar uma série de cuidados, porque senão o, o corredor aí, a rádio corredor vai começar a tornar pejorativo esses termos. Né? Então, se você vai fazer, oculte esses perfis, deixa só as perguntas e as pessoas vão se mapear lá e o resultado é você que vai ver e vai guardar para si. Então, na conversa com o João, no trabalho com ele, né, não estou falando aqui de grandes sistemas de avaliação de desempenho, etc. Né? Seja o ferramental que você tiver, você cria uma estratégia que atinja o João pelo que ele valoriza. Então, se ele valoriza a análise, elogie a análise, ele vai ficar mais predisposto a ouvir, talvez que ele precise desenvolver algumas características não tão analíticas, que dizem respeito a outro perfil. Ele vai ter que engajar um pouco mais de esforço do que um outro. Então você tem um elemento, uma informação aí valiosa para utilizar. É isso que eu acho que é a melhor ferramenta, né? É a melhor forma de usar. Eu acho que não é o Bill Gates que dizia, tem a frase, a famosa frase, pessoa certa na hora certa fazendo a coisa certa, né? E ele brinca com o conhecimento certo, né? Então, o líder querendo liderar, se você conhece melhor a sua equipe, se você tem um instrumento como esse para tangibilizar, para racionalizar esse conhecimento tão sutil, né, tão efêmero sobre as pessoas, ela racionaliza um pouco mais, coloca um pouco mais numa caixinha, então você usa com parcimônia para melhorar a sua comunicação e seu acionamento das pessoas. Quando a gente conhece melhor as pessoas, a gente consegue tocar no botãozinho mais correto que vai predispor essa pessoa a ouvir e a se engajar naquela indicação de melhoria que você está falando, que às vezes tem a ver com comportamentos que não são do perfil dominante dele, né, que é o termo mais comumente usado, perfil dominante. Então, você talvez consiga bons resultados aí e mexer um pouquinho aí. Tá fechado o microfone de novo. Já abri já. Legal, Jailton. Muito bem. Muito bom. Tem mais uma última pergunta aqui, né? Quer dizer, na verdade, é uma reflexão para quem ouve a gente. Também quero que você pontue também, Jailton. A gente falou aqui sobre um perfil comportamental, mas isso é apenas um pedaço da pessoa, né? A pessoa é muito mais, conforme você mesmo falou, que um perfil comportamental. Eu acredito que um fator muito importante que os líderes têm que ter tirar tempo, comprar tempo para se envolver melhor mais com as pessoas, se envolver com mais qualidade também, conhecer melhor pessoalmente cada colaborador, né? Claro que depende do tamanho da organização, né? Mas entender também suas aspirações pessoais, suas aspirações profissionais. E, com base nisso, né, nesse conhecimento, nesse interesse sincero, ajudar essa pessoa a evoluir e que essa pessoa utilize a empresa também como sendo um trampolim para que ela alcance as aspirações delas. O que você acha disso, Jair? Acho super importante, porque pelo que eu falei, né, é o desafio lá proposto pela Efígie de Delfos na mitologia grega, né? Quer dizer, conheça-te, eu te devoro. Então, você tem que conhecer a si mesmo. Você é parte da equipe. Você é parte preponderante da sua equipe. Então, começa pelo seu autoconhecimento. E também não se lastime, não se menospreze. Se você faz a sua própria autoanálise e vê que você tem perfis um pouco diferentes daquilo que você imaginava. Né? Essa racionalização traz isso. Então, faz também o seu plano de ação, seja muito generoso com você e seja feliz, né, com quem você é, para que você possa influenciar positivamente as pessoas. Um conhecimento que eu acho que dos últimos anos para cá foi muito bom, que democratizou muito esse papo de psicologia organizacional, melhor ainda, né, de psicologia nas organizações, que são as competências.
Eu acho que você entender um pouquinho mais, né, quando você pega esse perfil, você tem um instrumento daqueles 3 componentes, né, da teoria, pelo menos lá pela Maria Rita Gramina, que é o chá, né, que trouxe essa tradução para o Brasil, muito boa, muito interessante, que é conhecimento, habilidades e aptidões, né. Essas aptidões, eu entendo que ela acabou sendo meio distorcida, assim, no Brasil e tal. A gente está falando muito de predisposições psicológicas, então eu gosto muito daquela visão da pirâmide, né? Na base, a gente tem os valores das pessoas, não é isso? E as suas predisposições psicológicas, ou seja, essas características que você falou, né? Essas que vêm com a pessoa, né? Aí, numa outra camada, você tem os conhecimentos e habilidades que ele pode aprender. Então, eu não sou o melhor comunicador do mundo, mas eu posso aprender a me comunicar melhor usando técnicas, trabalhando a minha personalidade, né? E lá no topo eu tenho os comportamentos que demonstram esse esforço, que é o que a gente quer trabalhar. Então, como você falou, a predisposição psicológica, o perfil, é um pedaço daquilo que leva a pessoa a se comportar. Então, vamos entender isso como um pedaço. E as outras partes, elas complementam isso. Eu sou extremamente agressivo, mas eu aprendi a me comportar de maneira diferente. Eu vou trabalhar essa agressividade para ser mais receptivo e etc. E aí eu vou me comportar desta maneira. Então, o que as pessoas vão ver é um profissional cada vez mais completo. No seu caso, líder, se você se esforça nisso, ajuda a sua equipe também a se comportar. E acredito piamente que aquilo que a gente falou semana passada, atribuído a Aristóteles, não existe vento favorável para quem não sabe onde ir. Então, você tem que ter seus planos de vida, você tem que objetivar a sua autorrealização, sua felicidade, para não fazer com que as suas frustrações, que são extremamente passionais, né? E aí por isso que todos os heróis eram engolidos lá pela efígie, porque não conseguiam se decifrar, porque eram extremamente passionais e acabaram sendo engolidos. Então o que acontece? Você frustrado é um ser mais sensível, vai chorar mais alto, vai brigar mais alto, vai ser inconformado, vai desestabilizar a sua equipe e não vai conseguir a frieza necessária para trabalhar esses potenciais em você e na sua equipe. Então, é fundamental que você saiba quem você é, qual é o seu perfil dominante, esteja feliz com ele, trabalhe os comportamentos, como você sempre colocou aqui na apresentação, que eu achei muito bom, pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos a gente potencializa, pontos negativos a gente mitiga, né? Diminui, para ser um profissional mais completo e irradiar isso para a equipe, para bons resultados. Um dos problemas, Márcio, é a visão de resultado, né? O mundo financeiro ensinou as pessoas que resultado é igual ao resultado numérico financeiro. Isso a médio e longo prazo é péssimo, né? Porque resultado tem a ver com causa, propósito, missão e isto não é assim, tem a ver com lucro e tudo mais, mas é junto com outras coisas. Então, as pessoas felizes, você feliz, trabalhando corretamente, é um resultado real a ser atingido. Afinal de contas, é por isso que a gente levanta da cama todos os dias. Né? Muito bom, Jailton, muito bom mesmo. Quero abrir aqui para perguntas para o pessoal fazer, né? Geraldo, Leide, Joyce, se quiserem fazer suas perguntas sobre nosso tema de hoje, como gerar resultados através de sua equipe, estamos aqui à disposição para responder. Eu e o Jailton. Ou vocês também, tá? Podem responder. Leide, é um prazer te rever, viu? Assim, você entende, né? Te rever como você é, isso, né? Assim, entre a semana passada e essa, eu quero deixar claro que essa aqui é mais legal. Abre o teu microfone. Você muito ter homens, viu, para não ter saído correndo depois daquela live. Não, eu achei demais, já usei você essa semana em várias conversas. Acho que você representa a mulher do ano 2020. Não, entendeu? não, 2020. Eu vou lá perder uma. Eu vou perder uma live só por causa desse detalhe bobo.
A gente que Imagina, se vire, você, mas tá, foi excelente, você gostei vai muito. perder a live porque eu estava fantasiada de astronauta? Nada. Nem aí, nem pensar. Vamos embora, live primeiro. Gostei de ver. Ai, gente. Sobre gestão, eu tenho Ai, uma ai. pergunta, assim, gestão de equipes, né? Eu tenho acompanhado que na empresa, em várias empresas tem isso, né? Às vezes o funcionário, um gerente, ele é muito competente, é de confiança do diretor, ele não tem o perfil, ele não consegue atender às demandas da diretoria, mas o diretor fica amarrado naquilo. Então a empresa vai afundando, mas por questão de confiança não se consegue remanejar o cargo dessa pessoa ou demiti-la, às vezes por É. amizade. Como é que a gente pode fazer essa gestão, hein? Por exemplo, um Honesta, gerente, Mar? esse gerente de um perfil golfinho, e às vezes o É, departamento precisa de um cara mais tubarão, principalmente se for operacional. é. Como é que pode remanejar ele? Ou como trabalhar Bem, ele na para minha ele melhorar? opinião, na minha Pode opinião, responder, Jair. isso acontece muito, Joyce. Isso, Leide, desculpa, Leide, né, Márcia? Empresa familiar, então, temos muitas empresas familiares, eu lidei com grandes empresas familiares. E que isso, por exemplo, vou usar o exemplo da empresa familiar, porque muitas vezes na empresa isso é circunstancial. Não quer nem dizer que o diretor não consiga enxergar as más qualidades do cara, mas assim, ele não tem, é filho dele, é Uhum. sobrinho, ele quer desenvolver o cara, ele tem a missão de vida para esse cara. Não é coisa só incompetente e malévola por cima desse líder que mantém uma pessoa nesse cargo. Muitas vezes é miopia, né? É preguiça, mas muitas vezes também é uma emaranhada, a chamada trama social que causa essas distorções. Então, eu vou dar uma parte da resposta aqui, se o Márcio quiser, ele complementa, mas a primeiríssima coisa em tudo, e uma coisa que o Márcio trouxe desde as primeiras vezes que a gente conversou, e a gente se acertou por causa disso, no nosso modelo de gestão, é clareza. Então, primeiro lugar. Então, se você está abaixo dessa pessoa, você é liderado por essa pessoa, é horrível, tá? Então, a primeira coisa que eu diria para você é também busque a clareza. Então, olhe de fato o que é essa relação. Às vezes é uma relação que foi imposta, é uma relação que tem fatores e tramas que não vão ser desfeitos no curto prazo. Aí você tem duas decisões a tomar. Você vai dominar esse ambiente que não está correto, vamos colocar claro. Não é certo esse tipo de coisa. O certo é o líder ser o líder dentro do perfil e das competências necessárias para o exercício do seu cargo. Mas a vida não é o ideal, a vida é real. Então, na vida real, existem de fato essas distorções. Então, a primeira dica é clareza. É uma circunstância que você entende e você pode contribuir para isso? Isso é uma decisão, uma informação. Outra informação, melhor ainda, um conhecimento. Né? Busque informações para você definir esse status quo. Qual é o status? É o filho do dono, que é boa pessoa, gente boa, mas ele é incompetente para isso, não porque seja malévolo, mas porque ele não tem o perfil ideal e não tem o conhecimento ideal, ou é uma tremenda safadeza, é uma tramóia, os caras se sentem amparados aqui e tal. Na segunda situação, você vai ter que cuidar da sua vida, porque essa empresa não vai mudar, essa é a minha experiência. Ela vai continuar assim e você é peixe pequeno para influenciar nessa relação, ok? Se você não nós vamos para a segunda situação. Agora olhando de quem lidera essa pessoa. O certo seria ter clareza com ele. Fazer uma análise e dizer, olha só, você está numa situação inadequada para você. Ela está assim, ó, está torta. Nós, a empresa, podemos pagar um pouco desse custo. De que maneira? Essa e essa competência você não tem, talvez você não desenvolva do nível do que a gente quer. Então, essas pessoas vão fazer esse parte do trabalho aqui para você. É o que gente, o fundador da Apple, tá me faltando o nome dele agora. Steve Eu tô falando Jobs. só Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates.
Steve Jobs. Oi? Steve Jobs, falar. Steve Jobs. Se você não tem as competências, o Steve Jobs. Se você não tem a competência, cerque-se de quem tem. Então, você imaginar que um líder vai ter todas as competências, vai ter todo o perfil, não vai ter. Mas alguns, devido a algumas deficiências, deveriam se cercar de outras pessoas. Por que eu estou falando isso para você? Eu não estou falando somente do ato mais fácil, que é mobilizá-lo para outro departamento mais adequado. Porque quando você está falando dessas relações, e eu já vivi nessa situação, às vezes você acredita piamente, você líder maior, diretor, que você não vai conseguir pessoas para você ter a mesma confiança que teria nele. Então, o que seria melhor? Você ser honesto, informá-lo, que ele vai trabalhar um pouco nesse período, porque precisa de confiança, mas que ele será substituído em pouco tempo, ok? E que em outro departamento da empresa ele estaria melhor. O desafio é que o líder acima tem que estar disposto a correr risco. E aí que entra uma tradição no empresariado brasileiro. O empresariado brasileiro, por essa cultura financeira e outras coisas mais, ele não quer correr riscos. Então ele acha que ele diminui o risco mantendo essa pessoa. Só que é um engano, porque essa pessoa está causando prejuízo para ele, com certeza. Então, resta você identificar essas duas situações. É uma situação contingente e existe espaço para que eu influencie e eu posso influenciar. Não existe, eu tenho que fazer um plano de médio prazo para deixar essa empresa, porque ela vai continuar assim. Neste caminho, eu vou usar esse mapa que o Márcio colocou hoje para melhorar a minha comunicação e interlocução com essa pessoa. Porque se eu estou falando com um golfinho, da forma como eu falo com um tubarão, ele nunca vai entender a minha linguagem. Então, eu vou usar como um instrumento de linguagem, que é o máximo que talvez você consiga nessa situação. Se não for desonesto. Respondeu, Leite, sua questão? Legal, hein? Um fator que eu acho interessante, o Jailton e Leide, eu não lembro qual foi o consultor americano que falou isso, autor de alguns livros sobre esse ambiente das pequenas e médias empresas. Ele fala sobre a importância dos líderes ter uma coisa que, na tradução para o português, virou como sendo estômago. Estômago no sentido seguinte, estômago para tomar a decisão difícil, né? Às vezes vai ter que remover a pessoa de um cargo que ela não tá conseguindo atuar bem naquele cargo, né? Às vezes ela vai ter que ser removida, não tem jeito, né? Realmente não tem jeito. Agora, é claro que antes disso, conforme o Jair bem comentou, tem que ser dado todos os passos necessários para isso, né? Conversa com a pessoa, uma boa liderança, uma boa supervisão para essa pessoa, deixar muito claro o que se espera dela naquele cargo, quem tem que ser alcançado. Aquela outra questão que o Jair também falou sobre a causa da empresa, para onde essa empresa está indo, né? Então, essa clareza pode ajudar nessas conversas e no direcionamento dessa pessoa. Tem casos que, às vezes, a pessoa precisa realmente modificar, talvez ela tenha essa dificuldade, né, talvez de agir conforme deveria, e talvez a empresa até patrocine um trabalho externo para ajudar essa pessoa a fazer mudanças no comportamento. Agora, eu lembro que uma vez teve um empresário que falou comigo: Márcio, poxa, a pessoa não está batendo meta, eu tenho que mandar essa pessoa embora? Assim, é claro que eu não dei a resposta, o que deve ou não fazer. Eu não estou lá na empresa para saber como é que eu vou dizer. Mas tem coisas que eu falei, você tem que avaliar. O descritivo da função da pessoa foi bem montado, se a pessoa foi bem supervisionada, foi deixado claro para essa pessoa que comportamentos vocês esperavam que ela desenvolvesse ao longo do tempo. Ela foi alertada que esse tipo de comportamento é inaceitável, que ajuda foi oferecida para isso, né? O líder estava presente. Então, são questões que a liderança mais, no nível mais acima, tem que estar atenta, né? Antes de tomar algum tipo de decisão. Afinal, as decisões tomadas vão afetar muitas pessoas aí em questão. Mas se você tiver espaço, Leide, porque assim, um tubarão vai fazer isso em uma semana, um golfinho vai fazer isso em 5 anos, entendeu? Esse processo que o Márcio falou. Então, toma cuidado com o seu perfil, porque talvez você queira fazer de um jeito tubarônico e a empresa está meio golfinho, entendeu? Então, entender o momento cultural da empresa é importante. Para aí você tomar uma decisão. Você quer esperar? Você não quer esperar?
E aí eu acho, sim, que o caminho muito importante para a sua clareza e para a sua felicidade é que você converse. Mas não converse na sua linguagem. É aí que entra a inteligência e você mapear o que as pessoas valorizam e você falar dentro da linguagem dele. Aos poucos, talvez com pequenas vitórias, para ajudar, né? Mas isso aí é um. Você tocou num sintoma e numa causa muito recorrente nas empresas brasileiras. Olha, pra você ter uma ideia, eu acompanho uma empresa americana, uma empresa assim, pequena, tá? Há 30 anos. Né? Esse pessoal já teve 14 restaurantes, depois ficaram com 7, tinham 3 fábricas de sorvete, diminuíram para uma, venderam agora recentemente o caso de sorvete. E acompanhei em São Paulo uma empresa de ônibus, uma frota enorme, que eu tive o privilégio de lidar com eles, já estavam na 4ª geração. O que acontece? O americano ele é muito racional. Ele, assim, eu tenho o meu negócio, os meus filhos vão fazer até a high school, não é isso? Depois eles saem para fazer a faculdade e eles vão decidir a vida deles. O dono dessa empresa, o pai, o avô, né, eu não tive muito relacionamento, mas o pai está agora com 70 anos. Então, ele me fala, há 30, 35 anos atrás, Jailton, eu tenho muita preocupação com quem eu vou deixar meus negócios, por causa dos meus filhos. Porque eu não vejo neles muita vocação, muito interesse. As crianças estavam no high school, muito interesse. Então, eu dei para ele 2 conselhos que eu dou até hoje para esse tipo de situação. Primeiro, leve os seus filhos, apresente a ele o seu negócio, faça com que eles vivam o seu negócio. Por quê? Para que eles tenham pelo menos a condição de se comportarem como herdeiros acionistas, como herdeiros de uma fábrica de carro ou uma fábrica ou uma empresa de correios ou uma empresa de banana split, não importa o que seja. Eles têm que conhecer o mínimo do negócio para poderem atuar no futuro, nem que seja como investidor. Você pode não querer trabalhar lá, ou quer vender a empresa, então você vai saber como vender bem. A segunda coisa é não conte com eles, profissionalize a relação, entendeu? Então, se você chegar e ver que nenhum deles tem vocação, profissionalize a relação. E também, se vê que algum deles tem vocação, profissionalize a relação. Ou seja, você tem vocação para marketing, então você vai fazer estágio, você vai entrar aqui, eu vou avaliar você como um profissional qualquer de marketing, para que você não fique aqui apadrinhado. Porque quem vai sofrer, aquela brincadeira que a gente sempre faz, entre o mar e a pedra, quem sofre é o marisco. Ou seja, é horrível também você estar numa situação que você não se sente adequado para ela. Porque você tem obrigações de relacionamento, sejam familiares, de amizade, de anos e anos de trabalho, e etc. E tal. Então, profissionalize mais ainda a pessoa. E se não atingiu, e gringo, né, tem aquela coisa da aposentadoria, com tantos anos eu me aposento, vou para a Flórida, compro uma casa, vou viver no sol, vou sair da neve. Venda, entendeu? Venda, guarde o dinheiro, quando você morrer, deixa um testamento dizendo para quem é que você vai dividir, como é que vai ser dividido o negócio. Porque vai falir com a sua empresa. Então, o problema é esse. A gente é muito passional no Brasil e a gente acaba levando a gente como empresário, né? Acaba levando essas relações que você falou, achando que está fazendo alguma coisa pela pessoa, achando que está fazendo alguma coisa pela empresa, achando que está fazendo alguma coisa por si mesmo e não está fazendo. Você está, aos poucos, matando o negócio, fazendo com que o valor dessa empresa diminua. Então, o ideal é, como o Márcio falou, clareza com essa pessoa, mas tempo. Né? Então, se você se vê na posição de líder sobre uma situação dessa, clareza e plano de ação com tempo. Porque senão vira ad eterno. Um dia ele melhora. Né? Tem uma frase gringa que diz que as mulheres casam com os homens esperando que eles mudem, né? Se tornem mais maduros, se tornem mais isso ou mais aquilo. E as mulheres, os homens casam com as mulheres esperando que elas não mudem, que elas continuem super meigas, como a noiva do primeiro dia, passionais, apaixonadas, etc. E a verdade da vida é que os homens mudam, né? Os homens não mudam, continuam infantis, bobões, e só piora a barriga, etc. E as mulheres mudam, se tornam maduras, sérias, evoluídas, e aí dá o rolo que dá. Então, é assim, esse negócio de dizer que a pessoa vai mudar com o tempo e não sei o que, tem que tomar muito cuidado, porque aí, embola tudo. Então, o Márcio falou e eu confio. Se
é uma pessoa que está numa posição e é inadequada para o seu perfil, e ela não consegue contrabalançar, ou vá para outro departamento, ou vá ser feliz em outra empresa, em outro negócio. Mas se quer assumir o desafio de ficar na empresa, deveria assumi-lo com prazos, né, com um plano de ação. Aí que ele até citou benchmark fora da organização para ganhar experiência no tal. E você, se está nessa equipe dessa pessoa inadequada, tem que buscar se comunicar adequadamente para que você possa falar da sua inadequação a essa situação e sua disposição em ajudar. Eu já lidei várias vezes com essa situação, mas eram boas pessoas bem intencionadas. Então, fulano, é um prazer trabalhar com você. Como é que você me avalia? Como é que você vê? Você me permite falar alguma coisa? Permite. Então, olha só. Eu acho que a gente poderia melhorar juntos nesse assunto. Você me permite contribuir? Eu trabalho muito junto da equipe, eu vejo algumas oportunidades. Se a pessoa vai te dando permissão, você vai indo. Mas se não dá a oportunidade de você se colocar e etc e tal, trampolim para outra coisa. Muito bom. Gente, eu paro de falar só por conta de tempo, tá? É. Tempo e sono de vocês. Então eu paro de falar. Senão eu continuo falando e amanheceremos falando aqui. Muito bem, então. Eu já coloquei aqui no bem. chat se alguém queria fazer mais alguma pergunta. Acho que por hoje é não. A Joyce contribuiu aqui. Não, vocês explicaram bem um tema. Legal, Joyce. Ficamos felizes em saber. Fiquem sabendo que no site lá, só acessar o site, gefaz.com.br, está lá no link Caixa de Ferramentas, tem lá disponível para quem quiser. Só clicar lá e baixar o teste para vocês fazerem, o teste de perfil comportamental. Tá bom? Se quiserem aprofundar mais o tema, a gente incentiva procurar o DISC e MBTI, que são duas ótimas ferramentas de mapeamento de perfil. Bom, então, a gente encerra por aqui hoje. Em breve essa live vai ficar disponível no YouTube e vocês vão receber por e-mail de vocês o replay dessa live, tá? E junto com o e-mail vão receber também o tema da próxima semana, na próxima terça-feira. Então, aguardamos a presença de vocês também na próxima terça-feira. Eu e Jailton ficamos muito gratos pela presença de vocês. Jailton, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, tá. Achei barato. Muito obrigado, viu? Um super abraço para todo mundo. Super A abraço. Joyce, a Leide e ao Geraldo, muito, muito, muito obrigado. Super Boa abraço. noite para todos também. Tchau, Geraldo. Tchau, tchau a todos. Acho que